Boa noite, pessoal. Meu nome é Naina Costa, sou produtora do Espaço CC e hoje vamos dar inícios à Masterclass Desenhos Feios e Tatuagem, uma relação imperfeita com Helena Obsteiner. É um enorme prazer receber vocês aqui e eu desejo a vocês uma ótima aula, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, boa noite, Naina, obrigada. E eu Ah, queria agradecer mais uma vez, né, vocês estarem aqui, o espaço e toda essa parceria. E vamos lá. Eu estou muito animada, porque esse é o primeira aula que eu falo realmente, assim, sobre o lance da tatu, e como que ela desdobrou em outros projetos na minha vida. Então, esse formato de masterclass, ele é bem, assim, vinculado a eu contar um pouco da minha trajetória, dos meus projetos, né? Mas sempre pensando em como que a gente consegue achar pontos, chave para vocês levarem para a vida de vocês, sabe? Para que vocês possam também ter um pouco mais de ferramenta, né? Que eu possa, na verdade, deixa eu reformular isso, para que eu possa compartilhar um pouco das minhas ferramentas, né? Para que vocês possam usar também no caminho de vocês, tudo bem? Eu vou começar falando, e essa é a primeira aula que eu separei imagens, assim, sempre que eu faço aula eu fico tagarelando, né, para o pessoal. Dessa vez eu separei imagens para mostrar para vocês alguns trabalhos, acho que vai ser bacana, assim, para vocês irem acompanhando e conhecendo. E conto com a participação de vocês para a gente conversar, tudo bem? Então, eu vou falar, espero que vocês anotem perguntas ou falem aqui comigo, não tem problema, se precisar abrir o microfone e falar. Chat, às vezes, gente, eu entro muito nesse flow, assim, de falar, e aí eu dou uma viajada no chat, tá? Então, peço ajuda também, se alguém estiver falando algo super importante, me interrompe aqui na fala, pode ser? Vocês me ajudam nisso? Vocês verem que alguém falou algo e eu não vi, tá? Então, vamos lá. Bom, vou começar falando para vocês um pouco de como que eu me aproximei do desenho, né? Calma que já teve aula comigo que eu vou passar brevemente nessa parte. Eu vou contar para vocês como que eu me aproximei do desenho e como que eu cheguei na tatu. Essa vai ser a primeira fase, né, da nossa aula. Depois, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo na tatuagem, como é que eu consegui viabilizar meu trabalho, porque até um ano e meio atrás, 2 anos, era realmente trabalho de tatuagem que me permitia viver, né, no sentido de pagar as contas, cuidar dessa parte da vida financeira, a partir do desenho, que eu acho que é uma coisa muito bacana que rolou. E, em seguida, vou contar para vocês como que isso foi, como que o que aconteceu lá, estou contando sem spoilers, né? Como que o que aconteceu lá se desdobrou em outros projetos, outras investigações, até desembocar nesse curso Desenhos Feios, que, na verdade, que é esse curso, né? Para quem não sabe, Desenhos Feios é um curso que eu tenho dado no espaço, já tem 3 anos, a gente deve estar na milionésima turma, brincadeira, mas a gente deve estar acho que na 16, sei lá. Rolou muita turma do curso Desenhos Feios. São 3 módulos. E do que se trata o curso Desenhos Feios? É um pouco do que eu quero trazer aqui nesse encontro, de uma forma bem diferente, né? Mas é quando eu digo de contar a minha trajetória, colocando pontos-chave a fim de que vocês possam também se beneficiar do que passou, do que aconteceu por aqui, sabe? Então, o curso Desenhos Feios nada mais é do que a minha investigação do que aconteceu na minha vida, do que eu me deparei na prática do desenho e como que eu poderia organizar isso em exercícios para passar para as outras pessoas, para trazer esse compartilhamento. Não no intuito das pessoas desenharem como eu, mas sim delas criarem metodologias e mecanismos investigativos. Beleza?
para que cada vez mais a gente possa se aproximar de quem nós somos, do que está acontecendo na nossa trajetória e reverberar e desdobrar projetos em função disso. Tudo bem? Certo? Tá bom. Então, pessoal, brevemente, vou pular a história da infância. Não, por que eu falo isso brincando? Porque sempre que eu vou conversar com o pessoal que faz aula comigo, né, o pessoal que gosta de desenhar, geralmente, quando a gente começa a falar sobre desenho, a história vem da infância, né? E é sempre assim, eu adorava desenhar, daí eu parei de desenhar, daí agora eu tô querendo retomar a desenhar, mas não sei muito bem o que eu faço, né? Geralmente acontece por aí. Eu vivi esse roteiro e até chegar na faculdade de moda, tá? Para quem não sabe, eu me formei em moda em 2014 e lá eu voltei a desenhar com muitas questões, né? Muitas dificuldades, porque eu tinha em mente que o desenho, né, naquele momento, ele era algo que deveria ser feito de uma forma que todos os objetos que eu desenhasse, todas as figuras que eu desenhasse fossem reconhecíveis, proporcionais, que tivessem conectados a uma ideia do que seria um desenho realista, né? Então eu tinha quando eu pensava em desenho de observação, que foi a primeira matéria que eu tive na faculdade, eu me deparava com essa questão de sentir que eu devia algo para o objeto que eu estava desenhando. E eu estou começando a falar para vocês do desenho de observação, porque vocês vão ver que os projetos de tatu mais ousados que eu fiz estão vinculados ao desenho de observação. Tá? Então, realmente, eu sou muito fã do desenho de observação como um meio da gente repensar um tantão de coisa na nossa vida. Então, sempre que eu ia fazer um desenho de observação, eu sentia que eu devia algo ao objeto que eu estava observando, sabe? E eu sentia que eu nunca correspondia ao que eu achava que eu estava devendo ao objeto, né? Então, era sempre uma sensação muito frustrante desenhar para mim. Porque ao buscar um trabalho com exatidão, com uma proporção específica, né? Eu acabava vibrando, né? E ficando muito mais num lugar mental dessa insatisfação, né? Do que com essa vontade investigativa, que é o que eu sou apaixonada no desenho. Até que depois de pegar DP, né? Depois de falar, ai meu Deus do céu, vou reprovar aqui. Então, sim, essa é uma masterclass que fala de uma história de superação, brincadeira, mas é uma reviravolta, vai. Superação é demais, mas é uma reviravolta. Eu passei para o outro ano, né? Raspando, e comecei a ter aulas de modelo vivo. E foi no desenho de modelo vivo que tudo começou a mudar na minha vida. Pela seguinte razão. Foi no desenho de modelo vivo que eu comecei a entender que o desenho era uma possibilidade de trabalho que não estava vinculado só ao que estava aparecendo na folha. Tá? Que não era um trabalho que estava vinculado só ao que aparecia na folha, mas era uma atividade, não sei, se já tiveram a oportunidade de fazer modelo vivo? Cara, não é impressionante, assim, toda a situação? Tipo, você se concentra na hora, né? Dificilmente alguém vai pegar o celular no meio de uma aula de modelo vivo para ficar olhando o Instagram, sabe? Tipo, só a situação de você ter alguém lá que tá posando para você desenhar, você já fica assim, numa outra postura, né? De concentração. E isso feito coletivamente, porque geralmente são várias pessoas. E aí,
quando isso acontece com a questão da nudez também, é uma outra camada, né? De respeito e de atenção. Então, tem toda uma atmosfera muito envolvente na aula de modelo vivo, né? E aí, foi nesse momento que eu acho que eu comecei a sair, pessoal, desse lugar mental, sabe? A sair desse lugar em que eu só pensava no que eu estava fazendo, em que eu julgava o que eu estava produzindo, sabe? E eu falei, cara, tem coisa acontecendo fora da minha cabeça e fora do meu papel. Olha essa situação que está aqui, rolando. Cara, isso, vocês falam assim, nossa, mas vim aqui ouvir sobre tatu, né? E eu tô escutando sobre isso. Gente, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar com a tatuagem. Isso tem tudo a ver. Guardem essa informação, que ela é preciosa. Então, é isso. Eu parei de sair, né? Quando vocês estão desenhando, às vezes vocês não percebem que a gente fica mentalmente falando, ai, tá feio, ai, tá bom, ai, tá ruim, ai, você devia ter feito mais daquele jeito, né? Putz, desenho não é para você. E geralmente esse bate-papo nunca é um incentivo, né? Tipo, vai, você consegue, não, né? Sempre geralmente um. Então, quando eu me deparei com essa situação em que eu fui totalmente deslocada dos meus pensamentos para perceber o que estava ao meu entorno, falei, caraca, desenho pode ser uma atividade que ensina muito sobre respeito e atenção, né? Todo mundo aqui tatua? Galera tatua aqui, mais ou menos? Sim. Então, olha só como isso não tem a ver com tatuagem, sabe? Falei, cara, isso aqui é um trabalho que ensina sobre respeito e atenção. E aquilo me envolveu de uma forma tão grande que eu fui deixando de lado todos aqueles pensamentos, né, de inadequação ou de preocupação com o que eu estava fazendo, para ficar muito encantada com essa atmosfera que a gente estava vivendo. Gradual, um processo gradual, tá, gente? Não foi assim a mágica, né? Mas foi cada vez mais com essa prática que eu fui entrando nessa pegada. E aí, apaixonada por essas aulas, eu comecei a participar de uma oficina que rolava lá no Instituto de Artes da Unesp, que se chamava Oficina Colaborativa de Modelo Vivo, que era uma iniciativa dos próprios estudantes do Instituto de Artes, né? Quem organizou primeiro foi uma amiga minha chamada Lídia, que estudava lá. E aí ela fez um evento no Facebook falando oficina de modelo vivo, cola aí, quem quiser, vamos desenhar. E eu lá tinha, sei lá, uns 19 anos, 18, 19 anos. E foi lá, assim, tipo, será que eu posso ir mesmo, né? Eu com aquela vergonha. Mas eu fui. E, cara, eu fiquei nesse projeto por 8 anos, mais ou menos, se eu não me engano, uns 8 anos. Então, algo que começou como essa iniciativa, né, em que a gente não tinha modelos contratados, essa era a pegada da oficina. Era uma iniciativa da galera da Unesp, eu não era da Unesp, mas me enfiei lá no meio. E a gente não tinha modelos contratados. A ideia era que os próprios participantes se revezassem para posar. Certo? Então, desde esse dia também já posei, sabe? Cheguei lá super tímida, achando que eu nunca ia ter coragem de posar e já posei. Por quê? Porque é muito envolvente, sabe? E aí foram todos esses anos de oficina de modelo vivo. Então, eu tenho 29 anos, né? 7, 8 anos para quem tem 29 é um bocado de ano, né? Por aí. Não sei se estou acertando as matemáticas, gente, mas mais ou menos por aí. E aí a gente foi crescendo de idade ao passo que o projeto também foi se desenvolvendo, sabe? A gente sempre fazia esses encontros, era uma vez por mês, aí depois virou semanal, aí a gente não, era uma vez por mês e depois ficou mais espaçado,
Daí, com o tempo, a gente passou no edital do Centro Cultural São Paulo, que é um dos modelos vivos mais conhecidos, né, daqui, São Paulo. E era sempre com essa proposta, sempre atividades gratuitas, em que a gente não tinha modelos contratados e a gente convidava as pessoas da oficina para posar. Então, realmente era uma atividade que, se eu já achava que dentro da Santa Marcelina, aquela faculdade da que eu fiz de moda, numa sala de aula, já era uma atividade que ensinava muito sobre respeito e atenção, imagina um evento aberto, gratuito, coordenado por nós, né? Que na época a gente era bem novinho e era eu, a Lídia e um outro amigo chamado Pedro. Mas quem estava nesses últimos anos na frente, organizando as oficinas em contato com o público, era eu e a Lídia. Então, era muito impressionante, porque a gente teve oficinas com muitas pessoas, sabe? A gente teve oficinas com acho que 50 pessoas e sempre tinha bastante público. Então, e é isso. É delicado, né, pessoal? Novamente, uma parada super relacionada com a atividade de tatuar. Como é que você segura uma atividade gratuita, né, e que pode ir qualquer pessoa, que trabalha essa questão da nudez, trabalha essa questão do corpo, sabe? Como é que você consegue controlar essa situação para que ela sempre seja respeitosa, para que a gente tenha uma prática saudável, um lugar seguro de experimentação? E sempre aconteceu. Eu não tenho um relato de um dia que tenha saído, que tenha dado alguma coisa errada, sabe? Então, eu realmente acredito nessa situação, sabe? Nessa atmosfera que o desenho e o contato com as pessoas cria, no sentido de aprendizado sobre respeito, sobre atenção, sobre cuidado e sobre essa contenção, né? No melhor sentido possível, assim, de conseguir criar esse espaço de segurança, né? Então, isso também eu acho que é um aprendizado, assim, que eu levo e levei durante todo o meu período fazendo tatus, tá? Eu vou mostrar umas fotos para vocês já desses trabalhos. Então, estava lá com meus 20 e poucos anos, né? Recém saída da faculdade. Eu fazia os trabalhos com figurino naquela época, tá? E algumas pessoas começavam a me perguntar, assim, eu postava uns desenhos na internet e jogava fora. O desenho, postava no Instagram e jogava fora o desenho. Algumas pessoas começaram a perguntar como que elas poderiam comprar os meus desenhos. E algumas pessoas falavam, eu queria tatuar esse desenho, sabe? Acho que vocês já devem ter passado por algo assim, né? De alguém ver um desenho e falar, gostaria de tatuar e tal. E aí eu falei, cara, eu tô moscando aqui, né? Tipo, tô dando uma moscada. Tem gente querendo tatuar os meus desenhos, tem gente querendo comprar os meus... Gente, tem gente querendo comprar os meus desenhos. Olha que eu falava, caramba, meu, como é que isso é possível, sabe? E aí eu falei, cara, e eu tô aqui morando na casa dos meus pais, preciso sair de casa, quero, né, construir uma carreira, sei lá. Então eu preciso me organizar. E aí, essa é uma das paradas que eu quero mais dividir com vocês. O quanto a gente precisa se organizar para que os nossos projetos possam crescer e iluminar aí da forma que ele deve ser iluminado, sabe? Então, eu olhava muitas pessoas criativas ao meu redor, sabe? Muitas pessoas que faziam trabalhos muito, muito legais. E eu ficava pensando, e eu via a angústia das pessoas, delas não saberem o que fazer com os próprios trabalhos, sabe? Tipo, muita gente que faz coisas muito legais, mas não sabe como organizar, ou como fazer isso se tornar rentável, sabe? Ou como comercializar, enfim, essas questões que são importantes para que a gente viabilize nossa vida e nosso trabalho, né? Então, eu fui... E eu estava fazendo roupa, né? Eu tinha começado a fazer roupa nessa época, umas roupas para vender. E falei, cara, eu preciso estudar marketing, né? Daí eu fui fazer uma faculdade, uma pós-graduação em marketing para aprender como é que eu poderia
transitar aí com os meus projetos. Então, eu peguei uma grana do figurino lá, de um projeto de figurino que eu tinha feito, e fui e comprei os primeiros materiais de tatu, tá? Então, eu comecei a tatuar assim em casa mesmo. Nunca fui aprendiz nem nada de estúdio. E tatuando amigos e tal. E aí, eu comecei... E aí, bom, vamos lá. Mais uma chave super desenhos feios, né? Que eu já vou falar para vocês. Eu estava lá fazendo os meus trabalhos, publicando na internet, né? Tentando encontrar as pessoas que se interessariam pelo que eu estava fazendo. E comecei a patrocinar uns posts, assim, meio de curiosa, sabe? Tipo, se eu patrocinar esse post aqui, o que vai acontecer? Eu patrocinei uma publicação e o que aconteceu? Sei lá se eu direcionei errado o público. Eu sei que uma vez você patrocina, o Instagram ele tem alguns filtros, né? De para quem, qual é a faixa etária, qual é a região que você quer que a sua publicação vá, mas meio que você sai da sua bolha das pessoas que estão lá te seguindo no Insta, né? E o meu post, sei lá para onde foi, que vieram um monte, apareceram vários caras, assim, tipo haters, xingando muito os meus desenhos e os meus trabalhos, sabe? E isso foi algo que foi muito sério para mim naquela época, sabe? E eu vou mostrar para vocês qual que foi o desenho qual que foi o desenho que disparou tanto ódio na internet. Mas foi isso. Muitas pessoas da Tatu falando que eu estava envergonhando a profissão, que aquilo não deveria ser feito, de que eu precisava estudar, sendo que eu já estava dando aula de desenho há vários anos, sabe? Tava estudando, tinha feito, sei lá, estava estudando. Não tinha nenhuma necessidade de mostrar o meu currículo lá para os caras, sabe? Mas estava uma pessoa dedicada, né? Tô aqui, enfim. E as pessoas lá falando que eu devia estudar desenho, que eu deveria seguir que eu precisava aprender. E é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu ouvi que assim, que eu precisava aprender a construir para desconstruir. Tá? É uma coisa que eles falavam para mim, mas você precisa aprender a construir para desconstruir. E aí eu falei assim, cara, por quê? Por que que eu preciso seguir um roteiro que esta pessoa está falando que eu tenho que seguir para depois falar, não é isso não, deixa eu voltar para o meu caminho. Mas por que que eu preciso dar essa volta? Quem disse que eu preciso seguir um roteiro específico de alguma coisa? Né? E tinha todo um papo assim de, você está desrespeitando a tradição. Umas coisas que eu falava, gente, é o seguinte, o meu interesse na tatuagem veio desse caminho que eu estou contando para vocês. O meu interesse na tatuagem, eu sou muito honesta, pessoal. Sou muito honesta e transparente quanto a isso. Eu comecei a tatuar porque eu sou apaixonada por desenho. E tatuar era uma forma de viabilizar eu viver do que eu já fazia. Eu nunca fui uma grande estudiosa da tradição da tatuagem, sabe? Ou tradição de onde? De qual tradição que você está falando, né? Como se tivesse uma, né? Entende? Então, por que eu fazer essa atividade tava recebendo tantas críticas, sabe? E como que eu poderia suportar isso para seguir o meu caminho? Porque na época, hoje eu sou mais descolada, assim, com a internet, né, com o Instagram, assim, já tô há bastante tempo lidando com isso. Mas naquela época foi muito forte para mim receber tanta crítica, sabe? E aí como é que você tem força para continuar, sabe? Tem que ser muito firme na sua trajetória, né? E essa é uma coisa que eu quero falar para vocês. Vamos entender de onde vêm os nossos interesses. Qual que é o nosso caminho? Como é que de onde a gente veio para fazer o que a gente está fazendo agora? O que nos interessou, sabe? Então, quanto mais a gente se aproxima e entende nas nossas particularidades, menos a gente reproduz esse tipo de discurso genérico
do você estar desrespeitando a tradição. Sabe? E aí, eu acho que foi esse episódio, junto com outro que eu vou contar logo em seguida, que fez com que eu pensasse uma das paradas que é mais importante do curso Desenhos Feios, né? Que, na verdade, essa história do Desenhos Feios é só um título para autorizar todo mundo a desenhar e tensionar o que a gente acha que é digno ou indigno de existir. E isso está muito vinculado a esse episódio da Tatu, sabe? Que foi o que é o erro. E a importância de pensar essa palavra erro. Tá? Então, quando eu estava lá retomando, de novo, gente, sempre importante esse resgate. O que me trouxe até o lugar que eu tô? Né? E eu lá, quando eu decidi criar um curso de desenho, eu estava resgatando a minha trajetória, essa palavra erro estava sempre lá. Até porque, quando... Calma, deixa eu terminar isso. Já ia contar um negócio, mas vou me enrolar. Daí eu estava lá criando o curso. Daí eu falei, essa palavra erro é uma palavra emblemática. Comecei a pesquisar no dicionário. Encontrei a seguinte definição. O erro é a ação contrária à verdade. O erro é uma ação contrária à verdade. E eu pensei, se o erro é uma ação contrária à verdade, qual é a verdade? Qual é a verdade que eu tô tomando para mim? Qual que é a verdade que o hater tá tomando para ele? Que tá me considerando errada? O que é essa verdade que faz com que a gente perceba os erros, se sinta inadequado? E aí o erro se tornou algo absolutamente relativo. O erro depende do nosso objetivo. Se o meu objetivo não é fazer uma tatu de, sei lá... Cara, se o meu objetivo é viver de desenhar, fazendo os meus desenhos, não tem erro, porque eu não estou seguindo uma carreira como aprendiz no estúdio e aprendendo a fazer fine line antes de fazer não sei o quê, entendeu? Porque esse nunca foi meu objetivo. Vocês entendem? Então, mas voltando à história do erro. Quando eu comecei a tatuar, eu não tinha pensado nada disso. Eu tinha comprado a minha máquina, eu tinha os meus desenhos e falei, bora lá, né? Ver o que dá esse negócio. E aí, eu errei. Entendeu? Eu errei tatuando alguém. Cara, isso é pesado. É pesado para nossa cabeça, sabe? Porque o que é o erro que eu tô falando? Eu tinha planejado fazer um desenho de um jeito e eu fiz de outro. Tipo, eu pintei uma parte errada, sei lá. Na hora eu me distraí e pintei um negócio errado. Por quê? Quando a gente está começando, a gente não... Ninguém nasce perfeito, entendeu? Ninguém vive perfeito também, mas... Sabe, quando a gente está começando, essas coisas acontecem. E eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E aí eu comecei a perceber que para ser tatuador, não é só você aprender a desenhar em alguém. Tem uma parada de cabeça firme, entendeu? Que você tem que ter. De concentração e de cabeça firme, porque na hora você precisa segurar as pontas para continuar, né? E ter um diálogo honesto com a pessoa que está com você, do começo ao fim. Certo? Então, o que eu fiz quando eu vi que eu errei? Eu falei, errei. Eu falei, professor. Por sorte, nessas primeiras tatuagens, as pessoas que estavam vindo fazer esses trabalhos comigo tinham uma relação com a tatu que era mais tranquila nesse sentido, sabe? Então, não teve nenhuma questão. Tipo, a pessoa ficou de boa, sabe? Ela falou, tudo bem, acontece. Tipo, não foi nada, sei lá, nesse episódio. Mas eu fiquei muito mal, porque foi a primeira vez que aquilo tinha acontecido. E eu fiquei muito mal. Tipo, mal mesmo. E aí eu falei, cara, como é que eu vou? E aí eu comecei a entender que eu tava entre a faca e a parede, entendeu? Porque pensa só. Por que foi importante contar minha trajetória com desenho?
Estava lá fazendo os desenhos de observação no começo da faculdade, pegando DP, infeliz. Aí eu descobri o modelo vivo, né? Aí eu estava lá naquela explosão de desenhos de modelo vivo, em que a gente tinha, sei lá, 10 pessoas posando, 10 pessoas diferentes posando por oficina para a gente desenhar, desenho atrás de desenho, entendendo que era um traço mais solto, viver de uma forma mais livre, sabe? Muito coração entregue, sabe? E aí, do nada, a tatuagem estava me engessando de novo. Sabe? De novo eu voltei para aquela parada de errar, de novo eu voltei para aquela parada de uma expectativa. E tem muitas pessoas que lidam com isso muito bem. Tem pessoas que se interessam pelo preciosismo, sabe? Pela precisão, pelo preciosismo. E isso é maravilhoso. A pluralidade, ela é maravilhosa. Então, em nenhum momento aqui eu estou querendo desmontar algum tipo de trabalho. Eu acho maravilhoso, sabe? Só que eu não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa. E eu falei, cara, vamos parar então para pensar. Eu não vou conseguir ficar reproduzindo os desenhos igual ao que está no papel. Eu não vou, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso. Tipo, ou eu vou fazer triste, sabe? Porque todo esse trabalho de desenhar feliz que eu fazia, quando o trabalho de tatuagem virou reproduzir o desenho, se tornou algo triste para mim. Entende? Então, eu ia lá na espontaneidade, desenhar, observar, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês vários desenhos de observação que eu fazia que viraram flash depois. E aí, nesse momento de transferir o desenho para a pele, era muito ruim e muito nervoso. Aí eu falei, cara, não vai dar para eu trabalhar assim, né? E aí que as coisas vão, a engrenagem vai mexendo, sabe? Eu falei, por que que eu tenho que trabalhar assim? Por que que eu tenho que trabalhar assim? Então, do mesmo jeito que no modelo vivo eu percebi o quanto aquilo era um meio para eu aprender sobre respeito e atenção, a tatuagem foi também para mim um caminho de aprender sobre respeito e atenção e diálogo. Então, eu passei a conversar com as pessoas que estavam indo tatuar comigo e contar para elas a minha história. Então, eu falava, olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de desenhar, eu não faço igual ao desenho. Tipo assim, a gente pode até seguir o desenho mais ou menos como uma base, sabe? Até porque eu desenhava tanto, gente, era uma forma de comercializar mesmo, assim, sendo bem prático, sabe? Quando você posta na internet, a pessoa consegue visualizar o negócio, sabe? E aí ela topa e aí eu conversava, eu falava, gente, eu não faço exatamente igual. Tudo bem se a gente estiver desenhando e eu seguir esse desenho mais ou menos, mas sem muita preocupação de ser exatamente isso, você me autoriza? E as pessoas falavam que sim. Nunca tive algum cliente que falou não para isso, sabe? Então, quando eu comecei a abrir o jogo e a contar como era a minha investigação, por que eu estava fazendo tatuagem, sabe? As pessoas começaram a se aproximar, as pessoas que se interessavam por esse tipo de trabalho. E aí eu parei de sofrer, e eu parei de errar, porque não tinha mais erro. Vocês entendem? Então a tatuagem me ensinou a ter uma conversa honesta com quem está comigo. De novo, é um trabalho de respeito e atenção. E aí, outra parada que super, super, super construiu o desenho 6 é entender a diferença que é desenhar como... Ó, gente, estou falando coisas que parece que é óbvio, mas não é, tá? Não é óbvio. Por exemplo, vocês falam assim, mas vários tatuadores trabalham com isso, né? Ninguém faz, as pessoas não fazem necessariamente sempre igual ao desenho, mas, gente, era muito importante para mim falar sobre isso.
para mim tirar isso de mim, sabe? Porque eu sentia que existe uma atmosfera da tatuagem que hoje está mudando, lógico, mas que por muito tempo esteve ligado a um tipo específico de desenho, a um objetivo específico. Eu sei bem, porque quando antes de fazer minha primeira tatu, eu fiquei anos olhando os desenhos, pensando quem vai ser o profissional, né? Quem vai ser a pessoa que vai fazer minha primeira tatuagem, vai ser impecável e não vai errar. E não. Eu vibrava desse jeito. Entende? Então, para muitas pessoas que não estão no meio, a gente precisa explicar, sabe? Precisa ser comunicado isso. Para que o trabalho possa acontecer de uma forma mais livre. E aí, só retomando o que eu estava falando, que tem muita diferença entre desenhar com lápis no papel e desenhar com uma máquina motorizada num ser humano. Muita diferença, gente. É tipo assim, outra história, sabe? E aí eu percebi que isso também me deixava muito triste, sabe? Porque quando eu fazia os desenhos com caneta ou lápis no papel, era um desenho atento. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas de desenho. Da gente ter um desenho atento, que a gente está prestando atenção em como a gente está se movendo, como o nosso material está marcando a superfície, para a gente poder reverberar a partir disso. É esse tipo de atenção que faz com que a gente não tenha sempre que traçar um objetivo antes do trabalho começar. É esse trabalho de atenção o tempo inteiro para o que está acontecendo naquele momento presente. Então, se eu vivia isso com essa energia e essa atenção para a caneta no papel, para o lápis no papel, quando eu ia fazer na pele com a máquina, na verdade eu estava tendo que controlar o meu corpo para que ele pudesse reproduzir o que um dia aconteceu com espontaneidade em outros materiais. Só que, gente, a pele e a máquina é uma combinação que quando você não é um tatuador super técnico no sentido de controlar isso, acontecimentos acontecem, sabe? É um ser humano na sua frente. É tudo tão diferente, sabe? Tem muitos fatores que influenciam a nossa presença naquele momento, sabe? Então, conversar com esses clientes, né? Conversar com o pessoal que eu gostaria de trabalhar de uma forma mais livre, sem precisar reproduzir, também criava esse espaço muito especial, que era o de prestar atenção naquele ser humano que estava na minha frente. Certo? Então, eu via que tinha uma pessoa na minha frente, que tinha aquela pele, daquele jeito, com aquele emocional, naquele dia. E todos esses fatores compõem a nossa prática de desenho. Tudo bem? Eu acredito, eu sou apaixonada pelo desenho investigativo, da ponta desse cabelinho até a unha do meu dedinho do pé, sabe? Então, eu precisava ver o que ia acontecer. E, claro, na tatuagem a gente tem toda a questão de você ter uma técnica no sentido de não machucar a pessoa que está com você e tudo isso. Sim, tá, pessoal? Isso sim. Eu estou dizendo da questão de como aquilo vai acontecer graficamente, tá? A questão da asepsia, a questão do cuidado com a pele, de não machucar, né? São essas camadas que elas são bases sólidas e sempre tem que ter, tá bom? Essa parte não é experimental, não é investigativa, tá? Só para deixar isso bem claro aqui, eu tô falando do qual é o desenho que vai aparecer lá, tudo bem? A gente tem que saber separar, sabe? Do que é exato e certo e sólido e do qual que é a camada que a gente consegue criar. Estou falando dessa camada. Então, quando eu criei o curso Desenhos Feios,
eu trouxe isso como um pilar absoluto e foi a tatuagem que trouxe para mim isso. Como é que a gente cria trabalhos em que a gente não traça o objetivo como um vetor? Então, eu falo, eu quero chegar aqui nesse lugar e todo o trabalho que eu vou fazer vai ser subordinado a esse objetivo. Isso foi o que sempre me incomodou. Então, como é que eu mudo o foco de atenção daqui para cá? E ele caminha comigo e aí eu chego aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer outro lugar. E aquele encontro me levar. Certo? Então, quando a gente está falando sobre ensino de desenho, na minha opinião, né, o que eu sempre trago nas minhas aulas é isso. Como é que a gente constrói essa atenção e essa observação para o que está acontecendo ao nosso redor e entender que o que é mais importante quando a gente está criando o nosso trabalho, no caso da tatu, obviamente a pessoa que está sendo tatuada, né? E as vontades dela e o acordo com ela, mas é quem nós somos. Então, quem eu sou? Como eu estou? Qual que é a minha história? E como tudo isso me faz ser um ser humano único. E como eu deixo isso reverberar em todos os trabalhos que eu vou fazer na minha vida. Certo? Então, eu vou mostrar umas imagens para vocês, até agora, do que a gente falou. Pode ser? Vou ver a hora que eu ainda quero falar de Instagram com vocês. Então, essas aqui são algumas imagens do modelo vivo, das oficinas que a gente fazia na Unesp. Aí, assim, não era obrigatório posar pelado, sabe? Você posava como você queria. Tinha gente que ficava pelado, tinha gente que ficava de roupa. Olha eu, essa pessoinha aqui no chão. E aqui, esses são os cadernos que sempre me acompanharam, assim, em viagens, ou quando eu ia no shopping, no mercado, em qualquer lugar, eu levava esse caderninho. E aí eu ficava fazendo esses desenhos de observação, que viraram os flashes, né? Que eu contei para vocês. Então, todo lugar que eu ia, eu levava o caderninho. Então, esse é um parque de diversão. Esse aqui virou tatu, vocês vão ver. Vários viraram tatu. E aí eu registrava isso e publicava no Instagram para o pessoal ver. E essa parte de publicar nas redes sociais é super importante. É um capítulo à parte que eu vou falar com vocês. Porque é muito importante a gente ter como contar para as pessoas o que a gente está fazendo, sabe? Como é que a gente conta para as pessoas? Muitas vezes, quando está rolando, quando a gente pensa, putz, preciso postar no Instagram, a gente pensa, o que eu preciso inventar para postar no Instagram? Sendo que, na verdade, o pensamento que eu acredito... Oi? Helena, a gente está falando aqui no chat que não está aparecendo a imagem, está só a miniatura na pasta. Boa, boa, boa. Obrigada, Tainá. Nada. Como é que eu faço para... Vocês estão vendo a florzinha? Agora foi. Mas aí eu não consigo mudar, né? Tem que abrir outra, sempre. Peraí. Peraí que eu sou o Google Meet aqui, eu não sou Zoom. Vamos ver. Helena, abre uma visualização de slides, seleciona as imagens que você quer mostrar. Peraí. Isso na pasta, você diz? Isso, seleciona as que você quer mostrar e clica no botão direito e aí põe visualização de slides. Eu acho que assim funciona, não sei. Deixa eu ver aqui. Editar fotos, desenhar, girar para a direita. Não tem isso aqui. Peraí, deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo só miniatura. Se eu abro, vocês não veem. É isso?
Abre a É? imagem pra gente, por favor, Helena. Eu abri, vocês não estão vendo. Não, a gente não tá vendo, mas da última vez que você abriu, eu consegui ver. Uai. Que é isso aqui? Não, ai meu Deus. Normal. Não estão vendo a galinha? Não. Estou vendo você com a seta em cima da miniatura da galinha. Poxa vida, gente. Como que faz isso? Tenta colocar como visualização, como ela falou. Seleciona, coloca em slide. Visualizar como slide. Selecionei todas da pasta, aí o botão direito, aí tem abrir, criar novo vídeo. Mas, gente, não tem isso do slide aqui. Abrir tudo, será? Você consegue me mandar as imagens para mim tentar abrir aqui? Peraí, ó, vamos ver agora. Vamos ver, peraí. Não, peraí, que agora eu fiz errado. Agora abriu. Não, mas eu... Peraí, gente. Calma aí, que vai dar Ok. certo. Paciência com a pessoa aqui. Estão vendo a foto da oficina? Sim. Mas não muda para lá. Ah, mudou? Vocês estão vendo agora? Mudou? Ah, agora foi. Tudo! Valeu, gente. Obrigada pela paciência. Então, aqui são as fotos da oficina de modelo vivo. Essa aqui que eu falei que sou eu. Desenho. E aqui é o que eu estava dizendo, né? Eu andava para todos os lugares com esse caderninho e eu fazia os desenhos do que eu estava vendo. E era um jeito era um hábito que eu já tinha que foi se transformando nos desenhos que eu publicava na internet para tatu. E o que era super importante, e o que eu estava falando que é super importante, é a gente contar para as pessoas o que a gente está fazendo, sabe? Pelas redes sociais. Então, muitas vezes a gente pensa, vou ter que criar um conteúdo para as redes sociais, né? Vou ter que criar alguma coisa, sendo que, na verdade, não é criar, mas é contar o que já está acontecendo, sabe? Então, muito mais do que ficar olhando para fora, novamente, é olhar para dentro do seu processo, para dentro do seu cotidiano e pensar como que eu encontro esses lugares genuínos do que eu estou fazendo e comunico, tá? Então, tirar essas fotinhas era um jeito de contar para as pessoas. Eu ando com o meu caderno por aí, eu faço esses desenhos do meu cotidiano e são eles que eu estou disponibilizando para a gente tatuar. Então, é uma forma, assim, de trazer já para a prática diária, sabe? Esse lugar de contar o que a gente está fazendo. E a dura realidade que eu vou reafirmar, porque eu sei que vocês já sabem, é que quem trabalha com tatu tem que trabalhar com rede social, né? Não tem escapatória. Ah, tá. Aí, eu estava lá nessa vida aqui, né, dos desenhos de observação, colocando os flashes para vender e falando assim, pessoal, vamos tatuar esses desenhos. Eu não tatuo exatamente igual esse desenho, mas bora pegar eles como base, fazer os trabalhos. E aí eu conseguia ter um fluxo na vida que tinha um ritmo muito bom, sabe? Eu saía por aí com um caderno, tirava as fotos, fazia os desenhos, fazia as tatuagens e a vida estava seguindo. Daí eu queria continuar. E aí, quando eu publicava isso na internet, o pessoal acompanhava o meu processo. E quando eu fazia as oficinas de modelo vivo, eu já tinha esse hábito de registrar as oficinas e publicar. Então, eu fui construindo, desde aquelas minhas outras atividades, né, desde aquela minha outra atividade,
um público que me acompanhava que se interessava por desenho, e que se interessava por um desenho mais experimental, e que confiava em mim de alguma maneira, porque via que eu tinha uma trajetória consistente, sabe? De investigação. Isso por quê? Porque eu estava contando para eles o que eu estava fazendo, certo? Então, eu pensei aqui, olha, gente, como é que eu consigo ir mais ainda na essência dessa minha prática, né? Eu já estou desenhando de observação, daí eu estou tendo que publicar e falar para as pessoas para a gente desenhar os desenhos que eu fazia de observação. Beleza. Até eu consigo conversar com os clientes, entender que essa é uma forma mais comercial do pessoal ver os desenhos, topar, mas ainda tinha uma lacuna, sabe? Que por mais que eu falasse para o pessoal, gente, eu não vou fazer igual, eu ainda estava partindo de um desenho, sabe? E ok, muito cabeça fria para o pessoal entender e comprar o desenho para tatuar, tá tudo certo, estava funcionando. Mas tinham camadas que eu queria continuar explorando. E aí eu criei um projeto chamado Tatu de Observação, que é esse aqui, em que eu dei uma radicalizada, né? E eu comecei a anunciar no Instagram esse projeto que era para as pessoas levarem um objeto, né? A pessoa que eu fosse tatuar levaria um objeto e eu faria uma tatu observando esse objeto. Então, foram as primeiras experiências free machine que eu comecei a ter. Não, mentira. Antes eu já fiz umas free machine, porque por conta de toda essa conversa, esse diálogo aberto que eu tinha com as pessoas nas redes sociais e nos nossos encontros, eu comecei a atrair um público de pessoas interessadas nesse tipo de projeto. Então, tinham clientes que começaram a aparecer e falar, pode tatuar o que você quiser em mim. Porque a pessoa acompanhava o meu projeto, se interessava pelo que eu estava fazendo e criou essa relação de confiança. E aí uma cliente, a Stephanie, lembro dela, a Stephanie fez várias tatuas comigo, um dia virou e falou, pode tatuar o que você quiser. Eu falei, posso fazer? Tô com essa ideia de fazer uma tatuagem sem decalque, sem nada, direto com a agulha na pele. E ela, faz aí. Foi algo que surgiu desse encontro, sabe? Eu não tirei do nada. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero passar para vocês. Da mesma forma que eu falo, gente, não vamos ficar criando sempre, na aula de desenho, né? Não vamos ficar criando sempre um objetivo e transformar a nossa trajetória no desenho como essa coisa subordinada a esse desenho que você idealizou, né? Vamos estar atento para ver o que está acontecendo e vibrar em função do que está acontecendo. Eu digo a mesma coisa no nosso caminho de trabalho. Se eu não tivesse atenta, vendo que a Stephanie está me falando, talvez eu falasse, não, Stephanie, tá doida. Vou fazer aqui o que eu sempre fiz. Mas eu falei, cara, essa pessoa tá querendo que eu faça o que eu quiser nela. Caraca, o que está acontecendo? Então isso pode ser feito? Então eu vou fazer. Sabe? Então essa atenção para os acontecimentos na nossa trajetória e como uma coisa vai levando a outra. Então essas pessoas, o combinado era esse. Eu não sabia, eu não queria saber antes qual objeto era, não queria ver foto, não queria nada. No dia da sessão da tatu, a pessoa levava o objeto e eu, com a máquina, direto na pele da pessoa, fazia esse desenho de observação e tirava essas fotinhas. E aí foi muito legal, porque eu resolvi um pouco essa minha lacuna, sabe? Desse transpasse, assim, que estava rolando do papel para a pele, agora já acontecia direto na pele. E do mesmo jeito que as pessoas se interessavam em ir fazer modelo vivo, às vezes gente que nem desenhava modelo vivo gostava de ir lá para posar, pela experiência, eu comecei a perceber que várias pessoas queriam tatuar comigo esse tipo de tatu pelo desafio, pelo alto desafio de ser tatuado de ter uma tatuagem de algo que essa pessoa não controlava, que ela não sabia o que ia ser. Aí eu acho que eu não peguei a imagem da tatu teste, mas aí eu comecei a perceber... Oh, peraí, dei um spoiler. E aí eu comecei a perceber isso e criei um outro projeto, que eu não trouxe aqui foto, mas
eu posso procurar aqui para mostrar, que se chamava Tatu Teste. Então, toda quinta-feira eu fazia uma tatuagem num preço mais barato, e o combinado era esse, eu poderia tatuar o que eu quisesse na pessoa. Então, era para vir pessoas que se interessavam por esse tipo de experiência, entendeu? Claro que a gente tinha uma conversa prévia, sabe? Não é nunca algo do tipo, eu vou tatuar o que eu quiser, então eu vou aloprar, eu vou fazer qualquer tipo assim, não, sabe? Tem um momento em que a pessoa vinha, tinha uma conversa com ela, entendia um pouco do que ela gostava, um pouco do que interessava, e aí eu realmente criava o desenho de acordo com o que eu estava a fim de fazer, sabe? Ou eu dava uma comunicada antes, coisas que estavam me interessando em geral. Então, tinha uma conversa antes, mas eram pessoas que estavam realmente abertas para viver essa experiência de ter na pele uma tatu em que não tem nenhum tipo de marcação ou planejamento, ou seja, pessoas abertas a esse desenho investigativo na pele. Certo? Então, era muito legal. E às vezes eu pegava imagens de referência. Tinha um ganso que eu tatuei que ficou super, super bonito. E aí, eu comecei a me interessar nessa parada dos desenhos investigativos em máquinas perfurantes. E aí eu comecei a partir da tatu, me trouxe para a máquina de costura, que era algo que eu também retomei da moda, né? E eu comecei a fazer trabalhos como se fosse uma tatu teste, assim, comecei a fazer bordados na máquina de costura, no tecido, por perceber a semelhança com a máquina de tatuagem, que é um motor com uma agulha e um pedal. Então, isso me trouxe esses outros trabalhos têxteis, e esse aqui é um chamado Mamão Formosa, que eu levei a máquina de costura para a rua. E aí tinha uma loja de whey protein, aí eu pedi emprestado aí, com extensão, aí liguei a máquina e fiquei desenhando, bordando de observação o que eu estava vendo na rua. E continuando essa investigação, eu fui convidada para participar de uma exposição na Galeria Áurea, que é a galeria que me representa hoje, para participar de uma exposição que o tema era modelo vivo. E aí eu fiz trabalhos têxteis, especificamente para essa exposição, nessa pegada. Sempre sem nenhuma marcação, bordados direto na agulha, no tecido. Não tem sempre uma relação para mim da máquina de tatu com a pele, com a máquina de costura com o tecido que envolve a pele, enfim, tem uma pesquisa que vem desse lugar. E aí, por que eu estou mostrando bordados para vocês, né? Primeiro porque tem essa parada investigativa das máquinas, né? Mas também porque nessa exposição o curador, que é o Lucas Veloso, virou para mim e falou: meu, você não quer fazer alguma coisa com tatuagem? E aí eu falei: sim, eu tenho um projeto. Chamava Corpo Dado. Ainda os trabalhos. E aí eu fiz uma tatuagem de modelo vivo. Tcharam! Esse era o projeto que eu queria mostrar para vocês. Então, eu convidei essa minha amiga para ser tatuada. A Farias, ela também é tatuadora. E é uma... Não sei se ela veio aqui hoje, não tenho certeza. Mas ela é minha amiga, ela é tatuadora e era uma pessoa que eu já tinha tatuado, que eu sabia que tinha essa intenção, essa investigação de outros traços na tatu, de outras possibilidades, né, na tatuagem que a gente possa trabalhar a irregularidade, né, enfim, outras características de linha que não sejam só a exatidão, a precisão.
E era uma pessoa que já tinha feito aula de desenho comigo, enfim, estava envolvida nesse pensamento, e eu a convidei para participar dessa ação. E convidei, e aí falei para ela pensar quem que ela chamaria para ser modelo, né? Eu entreguei essa decisão a ela, e com bastante delicadeza e cuidado, né? E aí ela chamou a Thalita, que era uma amiga dela, e aí a gente fez essa ação na galeria, de novo, sem nenhuma marcação nem nada. E a Thalita nunca tinha posado de modelo vivo. Quando a gente desenha alguém que não é modelo profissional, a gente lembra que essa pessoa é um ser humano, sabe? Tô brincando, mas muitas vezes a gente... De novo, né? Qual que é a expectativa? O que a gente idealiza que é um modelo vivo, né? A pessoa assim, que vai ficar parada, nunca vai se mexer, né? E assim, cara, não é verdade isso. As pessoas coçam, as pessoas sentem dor, as pessoas se mexem porque elas nunca fizeram isso na vida. Então, era algo que eu já tinha experienciado muito, né, ao longo dos anos na oficina colaborativa de modelo vivo, mas nesse dia foi radicalizado porque eu estava com a máquina na pele de uma pessoa, né? E foi isso, assim, a Thalita se mexia, mudou de posição várias vezes, e eu continuei, porque eu não tinha um objetivo específico, eu estava atenta para o que aquele momento estava me apresentando. Depois eu acho que está no fim a foto da tatu feita, daí vocês vão ver. E aí eu continuei, eu vou pegar um negócio aqui para mostrar para vocês, peraí, esqueci. E aí, continuando nessa investigação têxtil, eu comprei essa máquina aqui, vocês já viram na internet? Uma pistola radical de fazer tapeçaria. E também é uma agulha perfurante, que você coloca um tecido e você vai fazendo tapeçarias. Então, como um desdobramento, né, dessa pesquisa, eu comecei a fazer tapeçarias. E são sempre tapeçarias nesse espírito do não saber onde eu vou chegar. De um desenho que pode virar de ponta cabeça, que pode ser construído virando de ponta cabeça várias vezes, sabe? Que não existe o erro, existe acontecimento. E como a gente reverbera a partir desses acontecimentos. Então, esses são alguns dos trabalhos. Na Galeria Áurea. Esse é esse aqui. Aqui atrás. Esse aqui são alguns trabalhos têxteis, né? E eu trouxe essa imagem um pouco porque é algo que eu acho que é interessante de compartilhar com vocês, o quanto que é interessante quando a gente tem múltiplos projetos, entender quais são as intersecções que estão acontecendo entre eles, sabe? Como é que a gente consegue comunicar isso? Tem que muitas pessoas que tatuam também fazem outros tipos de trabalho, fazem ilustração, print, cerâmica, desenho, bordado, sei lá o quê, né? Porque quem gosta de desenhar vai ampliando, né? E aqui tem um pouco essa relação, né? Esses desenhos aqui da direita são desenhos que eu fiz para um livro da Antofágica, que eu ilustrei, chamado O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Esse aqui é um trabalho de bordado, né? Com essa máquina que eu mostrei para vocês, com a máquina de costura. Aqui uma tatu, um pouco do estudo de forma, né? Um pouco desse mundo da natureza. Teve essa relação da borboleta com as ilustrações, com as tatus, então estava tudo caminhando meio no mesmo barco em diferentes mídias, né? Aqui, essa é a fase mais recente dos flashes. Eu estava nessa parada da natureza. E aí, vou botar aqui para vocês. Enfim. Por que eu estou contando para vocês toda essa história dos trabalhos, né? Porque, além disso, das redes sociais, que eu falei que é muito importante que a gente comunique. Porque, assim, gente, se a gente não conta
para os outros o que a gente está fazendo, o que a gente gosta de fazer, como é que a gente vai chegar nas pessoas que vão se interessar pelas mesmas coisas que nós? Então, em vez da gente ficar achando um saco, postar na internet, porque eu sei que isso rola, né? É pensar como que essa ferramenta traz essa oportunidade de eu contar para as pessoas que eu estou a fim de fazer determinada parada para que ela chegue em quem se interessa, sabe? E aí eu vou aproveitar aqui para fazer alguns comentários, assim. Por que isso está relacionado a desenhos feios, né? Porque justamente por essa comunicação aberta, esse processo aberto, sabe, gente? Em que existe essa troca, em que o trabalho se faz a partir da comunicação com as outras pessoas, em que a gente não tem um objetivo cristalizado de chegar em algum lugar, mas a gente reverbera a partir do que está acontecendo, sabe? Tudo isso é um organismo vivo, que permite que as pessoas se aproximem, fiquem um tempo, vão embora, que a energia vai girando, sabe? Então, contar o que está nos interessando, o que a gente está fazendo, é essencial. E criar parcerias para que essa rede vá se expandindo. Então, dica, né, parada super importante para todo mundo que tatua ou trabalha com desenho na internet. A gente precisa, para expandir a nossa rede, criar parcerias. Senão a gente fica rodando na nossa mesma bolha de clientes, de pessoas que já nos seguem, tá? Tô pegando licença aqui para falar sobre isso, porque eu imagino que isso interesse a vocês, né? Então, é pensar quem que está ao meu entorno que pode me ajudar a contar a história que me interessa. Esses são os verdadeiros influencers que vocês precisam buscar. Não é influencer aquela pessoa que tem 200 mil seguidores. Não é. Quem está à sua volta, que tem um trabalho de comunicação, que fala com o público, que é o público que você quer conversar. Que é o público que está interessado em ouvir a sua história. Sacou? Então, como é que você vai convidar essas pessoas para participar de projetos? Como é que você vai criar essa articulação para que ela te ajude a contar o que é único seu? E aí, aqui, a história do desenhos feios e tatuagem está vinculada ao desenhos feios no sentido do desenho que é seu, da trajetória que é sua, que ela só se torna inadequada se ela é medida com a régua do outro. Tudo bem? Está dando para acompanhar essa relação? Então é isso. Pensar estratégias para comunicar qual que é a tua história. Para que ela venha de forma consistente, que as pessoas acreditem, vejam a verdade do que você está fazendo. Para isso, a gente precisa se aproximar do que nos interessa de verdade. E não ficar fazendo trabalhos como as outras pessoas, sempre. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu fiz já, quando eu falo de ação, é que eu tinha uma marca de roupa. Não sei se alguém está aqui dessa época. Tinha uma marca de roupa, né? Fazia umas roupinhas. E aí, eu fazia tatus. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei pessoas que curtiam tatu e que tinham uma pegada, assim, curtiam tirar foto, sabe? Ser fotografada. E aí, eu escrevia para essas pessoas e falava assim, fulano, sei lá, tal pessoa, eu adoro te acompanhar. Eu acho que você vai super gostar dos meus trabalhos. Você não quer vir aqui ganhar uma tatu? Tipo assim, eu te dou uma tatuagem e você é modelo para umas fotos minhas? Para minha marca de roupa? Todo mundo topou.
Aí a pessoa vinha, eu fazia uma tatu nela, era todo mundo Instagrammer, então a pessoa sempre fazia stories, sabe, do dia da tatu. E eu ainda fotografava ela, tinha o conteúdo para postar no Instagram da minha marca e mandava as fotos para ela, porque gente que gosta de tirar foto, gosta de postar foto, enfim, postava e me marcava e mostrava a tatu que tinha feito, sem eu nem precisar pedir. Porque quem não gosta de postar a tatuagem que acabou de fazer? Então é isso, pensar nessas estratégias de articulação, de chegar até as pessoas que se interessam, que vão ajudar a gente a contar essa história, sabe? Tudo bem? E aí, eu saí do modelo vivo, né? Depois de bastante tempo. Eu acho que o coletivo continua, não tenho certeza absoluta. Mas eu saí e tinha muita vontade de continuar dando aula, né? De continuar essa parte. E aí eu criei o curso Desenhos Feios. Porque eu pensei, como é que eu acesso essa trajetória que eu vivi e crio exercícios em que eu posso compartilhar com as pessoas um pouco essas investigações. E essa vivência com a tatuagem foi muito radical, sabe? Ela foi muito radical nesse sentido, para aprender o que é o erro, de como eu vivi essa tensão, de desfazer o que eu estava achando que era o erro, de aliviar a pressão do meu trabalho, de entender o quanto a presença, o quanto não é honrar a representação fidedigna, uma ideia falsa de realidade que a gente cria na nossa cabeça, mas sim honrar a presença de quem está comigo, de criar um diálogo aberto, um diálogo honesto, sabe? De observar o que acontece com os diferentes tipos de materiais, como que isso tudo constrói uma prática de desenho. E aí eu criei esse curso Desenhos Feios, que acontece em 3 módulos. O Desenhos Feios 1, que não tem nome, porque meio que foi o primeiro, que a gente fala exatamente sobre essa tensão do erro e de como... de tudo isso que eu já falei para vocês, né? De como que a gente revê o que é esse conceito do erro e entende que a gente pode observar o mundo e desenhar a partir dele como pessoa que o constrói e não que apenas o representa. Isso é uma diferenciação muito importante. Como a gente constrói o mundo e não a gente fica representando o mundo, não, a gente constrói o mundo. O que a gente faz de desenho passa a construir esse mundo, tá? É um desenho livre, independente, poderoso. O segundo módulo, que é o do corpo humano, que é justamente esse módulo em que a gente traz a atenção para o nosso corpo, nessa intenção de parar de vibrar só no objetivo específico que a gente delimitou que deveria ser o desenho, né? Sair desse nosso trabalho mental e trazer atenção para o nosso corpo. Vem muito de práticas meditativas, em que a gente presta atenção nas nossas sensações e entende que uma superfície só é marcada porque a gente está segurando esse objeto riscante e se move. Isso para tatuagem é a mesma coisa. É um trabalho de coordenação motora. Se você não está segurando a maquininha ou a agulha, se você for fazer handpoke, e você soltar, aquilo é um objeto inanimado. É a tua coordenação, é como você ativa o teu corpo, como você traz essa presença que aquele trabalho acontece. Tem a ver com ritmo, tem a ver com pressão, tem a ver com velocidade, tem a ver com tensão. Então, é um trabalho de consciência corporal, né? E o terceiro módulo, que é o caderno, que é um módulo em que a gente trabalha o caderno e a sua coreografia de uso, para a gente entender que não é porque a gente tem um objeto que alguém determinou, que tem uma margem, que tem as linhas, que é onde deve acontecer o trabalho, que tem uma parte mais dura, que não pode acontecer nada, que é a capa, que deve ser preservada. Como é que a gente pode reconstruir esses caminhos? Entender esse objeto como
objeto como acúmulo e convivência de trabalho. Daí, deixa eu mostrar as fotos dos desenhos feitos que teve presencial. Deixa eu dar um share. E qual que é agora? Acho que é isso. Tá, mudou? Tá. Então, aqui são alguns exercícios, né? Para a gente pensar o que é esse raio de soltar o traço, né? O que é esse raio de inspiração, a gente começar a decupar essas palavras misteriosas que todo mundo usa do desenho e transformar em ação. E aí, eu vou mostrar rapidinho, eu tinha esquecido, algumas tatus da época dos desenhos de observação que eu falei, dos caderninhos. Esse aqui vocês viram no desenho de observação. Esse também. E aí, eu acho que essas tatuagens, elas são muito mais... Tipo assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês não é sobre técnicas de tatuagem ou projetos muito elaborados em termos de tatuagens enormes, não, mas essa trajetória, sabe, de atenção e de permissão, que eu cavei esse espaço de trabalho e que foi muito próspero, sabe? No sentido de comunicação com as pessoas, de chegar até quem interessava. Está repetida. E esse foi o passarinho dos haters, gente. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Acho engraçado vendo hoje em dia, mas é a verdade. E aí, antes de abrir a fala para vocês, a última coisa que eu queria dizer para vocês é a importância para a gente comunicar para as pessoas o que nos interessa é criar projetos. Criar projetos. Criar contorno para o que vocês estão pensando. Então, pensa assim. Até é importante. Não, porque... cara, tem uma diferença muito grande entre você, tipo, teu amigo falar assim, ó, quero fazer uma tatuagem, Helena, faz aí o que você quiser em mim. Eu falo, da hora, eu vou fazer. E aí eu faço e posto uma foto no Instagram e falo, fiz essa tatu aí desse jeito. Do que eu transformar isso num projeto. Falar, gente, existe um projeto que se chama Tatu Teste. O projeto é esse. Você quer participar? Está aqui o formulário. Venha participar do Tatu Teste quinta-feira às 10 da manhã. E aí você, toda quinta-feira às 10 da manhã, posta o projeto. Você delimita, você organiza isso, explica para as pessoas entenderem e cria um corpo de trabalho. É muito diferente você organizar isso explicativamente para as pessoas do que você fazer uma tatu, pegar uma ideia, fazer uma tatu e deixar ela flutuar e se esvair. Tem que pegar, tem que fazer assim, ó, não, você está aqui e vocês vão crescer aqui, entendeu? Mesma coisa, tatuagem de observação. Se eu fizesse uma tatuagem de observação, é muito diferente do que eu criar um projeto chamado Tatu de Observação.
Você quer participar? Você é uma pessoa ousada? Você quer, sei lá, tô brincando, mas tipo assim, você quer passar por essa experiência? Traga o seu objeto e vem aqui. Tô te colocando na lista. Preenche o formulário aí. E, gente, tinha gente pra caramba, assim, era tipo fila de espera, sabe? Por quê? Porque não é uma tatuagem voadora, entendeu? Tem que aprender a delimitar projeto para explicar para as pessoas. Tudo bem? Ufa! Chega, né? De falação. Beber uma água. E aí eu queria abrir agora para a gente conversar. Quero saber o que vocês acharam desse papo todo, se vocês têm dúvidas. Vamos conversar. Ninguém achou nada? Alguém assistiu? Eu vou falar. Não tem. Muitas coisas, muitas perguntas que eu estou tentando organizar, assim. Eu sinto que muito do que você falou, eu sinto que eu trabalho como tatuadora e só, né? Digo, não faço outras coisas no meio profissional. Então, eu sinto muito essas limitações, essas angústias, essas amarras, assim, que eu entrei no meio do modo tradicional mesmo, sendo aprendiz num estúdio e tal. Então, eu já entrei aprendendo sobre esse modo de fazer, sabe? Então, me sinto num lugar de tendo que, por uma insatisfação interna, tendo que quebrar com essas coisas, assim. Então, tô reverberando tudo que você falou. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que eu te conheço, te acompanho desde a época da facul, né? É que eu vejo que você apresenta e passa para outros projetos com muita naturalidade, assim, né? Você passou pela moda, pela roupa, pela tatu, pelo desenho, tudo com uma naturalidade, pelo menos é isso que parece, sabe? E, e ainda que diferentes, assim, né? Os projetos e vertentes, eu sempre vejo uma autenticidade, assim. E isso é algo que, é claro, tem tudo a ver com tudo que você já falou, não tem uma pergunta específica, mas é mais assim, queria te ouvir sobre isso, assim, sobre essa, essa sua facilidade em transitar com aquilo que você acha que faz sentido para o momento e de, entre aspas, abandonar aquilo que não faz mais sentido, sabe? Porque eu acho também que parte do se permitir a questionar tudo isso também é se permitir abandonar algumas coisas, né? E eu sinto que isso também é uma dificuldade minha, assim. Tanto que eu parei de tatuar, né? Tem isso, tem esse capítulo. Eu não falei desse capítulo. Legal. Obrigada, Tainá. Que legal que você acompanha. Adoro isso, adoro essas trocas com você. Fico muito feliz. Então, gente, o negócio é o seguinte. Vou mandar real para vocês. Eu não sou uma apaixonada por tatuagem. Eu sou uma apaixonada por desenho. E essa é a verdade desde o começo, que eu conto desde o começo desse papo. Entende? Então, qual que é o lugar da tatu na minha trajetória? Foi esse laboratório, né, que me trouxe tantas tensões e que me transformou e me formou professora, né, uma grande parcela. Mas eu acho que rola essa facilidade,
esse trânsito, né? Porque tudo se trata de desenho. E é como um tricô. Ponto depois de ponto. Não tem invenção. É isso que eu estava falando para vocês. Não tem um dia que eu acordei e falei, eu quero ser nadadora, sei lá, sabe assim, não tem a ver com isso, tem a ver com o que o ponto anterior está me abrindo para o ponto seguinte. Então, eu gostava de desenhar, desenhando, alguém me falou sobre tatuagem, aí eu peguei esse ponto, né, tricotei, fui lá e falei, tatuagem? Deixa eu ver a tatuagem, então bora tricotar a tatuagem, tô tricotando a tatu. Faz a tatuagem como você quer. Faz a tatuagem como eu quero? Então eu vou fazer outro ponto, vou fazer a tatuagem investigativa, vou fazer a tatuagem de observação. Estou aqui instigada com essas máquinas de tatu, fui fazer uma costura, vi que a costura parecia, a máquina de costura parecia a máquina de tatuagem, olha o ponto, posso dar outro ponto aqui. Estão entendendo? Máquina de tatuagem, então eu estou trabalhando aqui com agulhas perfurantes motorizadas. Aí eu vi na internet uma muito radical. Aí eu falei, preciso desse negócio. Fui atrás do negócio, fui fazer tapeçaria. Mas você entende que é ponto atrás de ponto? Até a questão do modelo vivo, de trabalhar essa ideia de essa delicadeza com o corpo, esse encontro com o corpo, sabe? Porque no próprio modelo vivo a gente tinha atividades de toque, em que a gente tocava, fazia desenho de toque, né? E o que a gente fez no curso. Então, tipo... E aí isso vai criando esse caminho, entende? É uma ponte que é construída passo por passo. Em que o fio condutor é o desenho. Então, eu sou apaixonada por desenho. Então, eu vou desenhar com máquina, vou desenhar com... máquina de tatu, máquina de costura, máquina de tapeçaria. Vou desenhar com as mãos, porque agora estou fazendo cerâmica, sabe? Então, eu não abandono o desenho. Então, como eu posso compartilhar isso com vocês, né? Do que vocês fazem na vida, do que interessa a vocês, qual é o ponto em comum? Se você for decupando, aonde você vai parar? Qual que é o denominador comum do que vocês produzem? E esse denominador comum não precisa estar... Pode estar num tema, sabe? Pode estar num verbo. Pode estar num objeto de estudo. Pode estar num tipo de rotina que você quer criar para a sua vida, não sei. Na particularidade da sua trajetória, o que sempre te acompanha? O que você não abandona, sabe? Porque para mim é tudo bem eu falar agora eu não vou ser mais tatuadora, porque eu estou desenhando com outro lugar, em outro lugar, sabe? Mas eu não falo eu vou abandonar o desenho, vou virar dentista. A não ser que eu vá desenhar, brincadeira. No consultório, tô zoando. Respondi um pouco? Legal. Quem queria falar? Eu vi no chat. Eu queria falar. Pode falar. Oi, Helena, obrigada. Meu nome é Sara. Achei muito chique. Eu conheci seu trabalho há algum tempo, assim, eu já de cara, assim, eu peguei, assim, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui, vi o projeto do Desenhos Feios e tal, vem, tipo, entendendo o que é, enfim, e aí pensei em várias coisas também, assim, eu comecei a tatuar não tem muito tempo, desenho a vida toda, e é uma coisa que me, assim, que afastou e aproximou de novo, e é interessante ver como que essas coisas podem passar assim nas histórias. Estou ouvindo a sua agora, enfim. Como não tem um planejamento muito claro, um objetivo muito certo, né? As coisas vão meio que se alinhavando mesmo assim na medida que vão acontecendo, né?
E aí eu tinha uma pergunta para fazer lá atrás, só que eu acho que eu já peguei mais ou menos a resposta, assim, achei muito legal também essa coisa de pensar projetos, assim. Eu venho fiz uma outra formação que não tem tá dentro da área das artes, mas não é na imagem, é no som, e depois de passar por essa trajetória, voltei para o desenho. E aí, desenhei a vida toda, mas agora eu tô meio assim, peraí, de onde eu vou pegar esse fio de novo, né? E é interessante pensar isso, assim, pensar projetos e pensar que é possível construir eles enquanto a gente apresenta também para as pessoas, né? Que é uma coisa interessante, assim. Aí eu ia perguntar se você, em algum momento, trabalhou com encomenda de desenho, assim, que é, enfim, é uma coisa que eu pensei aqui. Eu não sei, eu pensei uma resposta, mas eu queria te ouvir. Enfim. Eu já trabalhei e já declinei, sabe? Eu já trabalhei com encomenda de desenho. Quando a pessoa vinha com desenhos que eu sentia que tinha a ver com o que eu estava investigando, sabe? Tipo, sempre tem que ter essa conversa, sabe? O que você espera do trabalho? Entende? Eu já fui mais flexível e mais inflexível. Mas eu não sou capaz de fazer diferente do que eu fazia, sabe? Tipo assim, eu não consigo fazer uma tatuagem, por exemplo, reta. Entende? Tipo, e por que alguém me procuraria para fazer uma tatu desse tipo, sabe? Então, quando eram encomendas que eu via que a pessoa enxergava o que eu estava investigando e me procurava justamente porque queria a minha visão a respeito do que ela estava trazendo, eu acho massa, sabe? Aliás, nem coloquei aqui, eu fiz as costas. O meu último trabalho grande foi as costas de uma menina que queria que eu tatuasse as cachorras dela. Queria mostrar para vocês, não vou achar agora a imagem rápida. Mas, e aí eu fiz, porque ela viu meus desenhos de grafite, porque eu tenho uma série de desenhos de grafite chamado Cachorros. Depois vocês descerem meu Instagram, vocês vão ver. Os cachorros meio brigando. E aí ela via aqueles desenhos, imaginava muito e ficava convivendo com as cachorrinhas dela, brigando lá. E aí ela queria que eu fizesse esse desenho por conta dessa série de trabalho no papel, entendeu? Então, daí eu fiz, não é tipo, faz o meu pet e aí eu vou ficar reclamando que não tá igual ao pet, sabe? Isso foi uma conversa que eu tive muito clara, quando, sabe, o que você quer, como é que é o trabalho? Te interessa a minha visão a respeito do que você está trazendo? Nada contra se a pessoa quer o desenho com a carinha do pet, entendeu? Nada contra, acho super legal. É um trabalho diferente. Então, eu sempre topava encomendas quando estavam relacionadas a isso, sabe? Mas eu já declinei quando a pessoa ficava pedindo muita alteração, sabe? Fazendo críticas, assim. Porque daí começava a fugir da minha proposta de trabalho. E aí eu começava a me tornar incapaz de fazer o que a pessoa estava querendo. E não incapaz no sentido de que mostra a minha incapacidade como tatuadora. Não, é só, tipo... Não é o que eu estou me propondo, não é não é a minha pesquisa. Não sou a pessoa para fazer esse trampo, sabe? O que você tinha imaginado de resposta, sabe? Eu tinha pensado primeiro que não, só que aí, à medida que você foi falando, eu fiquei pensando nisso também, porque eu tenho percebido que tem muitas pessoas dispostas a fazer né, assim, porque acho que tem toda uma tensão, assim, pensamento, então, toda vez que alguém me questiona, assim, sobre essa coisa de começar a tatuar, nossa, mas é uma coisa séria, sim, mas, tipo assim, nossa, é uma coisa muito séria, vai ficar na pele da pessoa para sempre, não sei o quê, se você fizer um trem errado, não, essas coisas, né? Mas eu acho que é isso de achar o público também que se interessa pelo que você faz, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham mais nesse sentido, assim, de, não tem como eu te adiantar totalmente o que vai acontecer, entendeu? E você tem que topar e tal. Isso é muito legal, porque aí essa autenticidade também traz essas pessoas, né? Isso é muito legal. Eu pensei um negócio rapidamente, assim, que
juntando com essa coisa do marketing e tal, que eu achei legal também. Eu ia perguntar também sobre essa pós-graduação, né, que você falou que fez e tal, que muita gente fala assim, você tem que vender um produto que as pessoas queiram, entendeu? Não é uma coisa, tipo assim, que você vai tirar da sua cabeça um negócio que não interessa, que você não sabe se interessa a outras pessoas. Mas eu acho que se tem uma construção interessante a coisa, né, e é honesto, vai ter gente querendo, que é interessado. Você vai achar um grupo. Você não está sozinho na Terra, né? Assim, aí é um pouco isso, assim. Mas é aí, Sara, que acontece uma parada que se eu pudesse pegar um megafone e falar assim para todo mundo, que é assim, cara, muito do trabalho é contar para as pessoas e pensar nessas articulações de como essas informações vão chegar nas pessoas. Às vezes é mais isso do que ficar fazendo desenho. Cara, isso é duro de acreditar, mas é a realidade. Às vezes vale mais você pegar 3 dias da sua semana e se dedicar exclusivamente para pensar em articulações com desenhos que você já produziu, do que você ficar na fúria achando que fazer mais desenhos vai fazer com que você ganhe mais clientes. Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Cara, às vezes a gente fica nessa angústia, preciso produzir coisa nova. Eu tô com um pouco cliente para tatu, preciso desenhar mais. Às vezes não é ter mais oferta de produto, é trabalhar o teu posicionamento e como que isso está chegando nas pessoas, se está chegando e como pode chegar. E eu aprendi isso nessa pós, que era de Fashion Marketing lá no Instituto Europeu de Design aqui em São Paulo, e que eu caí lá como um ET no meio das ADMers. Eu posso dizer que eu entendi 50% da pós, 50% eu boiei, mas 50% foram valiosos, sabe? Por entender que vale mais pesquisar, estudar um pouquinho sobre isso do que achar. Por exemplo, gente, roupa. Ó, fica mais fácil, porque desenho, principalmente quando a gente desenha digital, parece que é uma coisa que se esvai, que não acumula e tal, mas pense em roupa, né? Eu preciso vender, estou vendendo camiseta. Não está vendendo camiseta. Preciso fazer mais camiseta, porque daí alguém vai gostar do que eu fiz. Aí eu vou ficar fazendo camiseta, fazendo camiseta, fazendo camiseta. Imagina a quantidade de camiseta que eu vou ter. Cara, não é sobre isso. É como é que eu vou pegar uma camiseta e vou trabalhar esse produto para que ele chegue nas pessoas certas. Uma não, 3 camisetas. Que chegue nas pessoas certas. Não fiquem produzindo camiseta e sempre com a mesma rede de pessoas no Instagram. Isso não atrai cliente. É a dura realidade. Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando? Na prática? Faz sentido para vocês? Claro que ter desenhos novos, eventualmente, claro que funciona também. Mas vai por mim. Não é saciar essa angústia de achar que tem que produzir coisa nova, que tem que trabalhar, essa ideia de eu preciso trabalhar. Aí você acha que trabalhar é fazer novos desenhos. Cara, às vezes é trabalhar o produto que você já tem. Respondi? Respondidíssimo. Obrigada. Nada. E aí, mais alguém gostaria de falar ou perguntar algo? Vocês curtiram, gente? Fez sentido para vocês por aí? Sim. Oi, eu posso falar? Uhum. Eu queria dizer que eu adorei. E eu te acompanho tem um tempo e sempre quis saber se você era igual ao Picasso, que antes fazia o desenho bonitinho, tudo bonitinho, e depois construiu tudo. E eu achei incrível isso que você falou. É muito a sua cara, combina muito com tudo que você produz.
E me senti muito representada. Eu estava anotando várias coisas aqui enquanto você estava falando, porque me senti às vezes meio mal de transitar entre vários lugares mais dentro da arte. E aí você falando disso com uma fluidez, eu achei muito incrível. E eu já estou aqui pensando em como trabalhar com coisas que eu já tenho. Eu criei uma rifa também para captar novos clientes. Agora estou pensando em como que eu vou falar dela de novo para tentar mais. E foi muito enriquecedor para mim, sério. Eu adorei muito, 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 muito. Ai, fico super feliz. É, sabe, ouvindo você, Eduarda, comentar sobre isso, né? E outras questões que a gente estava falando, essa parte de transitar, né, entre as áreas, assim. Eu acho que é uma equalização e é um pente fino, sabe? Que cada um vai ter que sentir, assim, como é que você está rolando na própria vida, sabe? Porque, por exemplo, isso foi muito bom para mim. Eu quase falei na minha década dos 20. Eu tô com 29, mas ainda tô nos 20, né? Mas foi muito bom nesse período da minha vida, sabe? Eu parei de tatuar, achei que... tinha certeza que alguém ia perguntar por que que você parou de tatuar, ninguém perguntou. Enfim. Uma das paradas que eu parei de tatuar e que eu tô fechando algumas portas, sabe? É porque eu tô sentindo, nesse momento, a necessidade de focar de afunilar alguns projetos, sabe? Para que eles possam ser direcionados e crescerem de uma forma mais que a história do contorno que eu estava falando, sabe? Tô sentindo que eu tô precisando fazer isso nesse momento. Então, as coisas elas realmente têm que ser analisadas no período da sua vida, sabe? Qual está sendo o seu objetivo naquele período? Como que se a sua movimentação está te trazendo o retorno que você desejava, sabe? Retorno financeiro, retorno de conhecimento, retorno investigativo, sabe? Então, por fim, é sempre um convite para atenção, né? E para atenção com a tua trajetória única, sabe? Oi, consegue me ouvir? Uhum. Cara, que aulão. Adorei. Adorei muito. Eu ia te perguntar se você vai continuar com um curso de desenho. Meu Tipo, plano é continuar. Aham. Eu imaginei. Ele vai ser remodelado, eu acho. Acho que vai sofrer algumas alterações. Vai passar por algumas alterações. Mas eu vou continuar. Eu também dou aula particular e dou aula aqui no meu ateliê em São Paulo. Eu sou do Rio. Eu vou sempre dar aula online. De algum jeito eu vou estar dando aula, porque é uma das paradas que eu mais gosto de fazer na vida. Sabe, gente, isso eu fico muito emocionada de vocês estarem aqui, sabe? Porque é muito emocionante pessoas quererem te ouvir, assim, uma coisa que realmente me toca muito, sabe? Mas poder compartilhar e fazer esse processo aberto, cara, vocês não têm noção de como isso traz uma energia, sabe? Para tudo. Então, assim, isso que eu falo para vocês de compartilhar nas redes sociais o que vocês estão fazendo, o que está interessando vocês, chama para conversar as pessoas que querem te escutar, sabe? Chama para trocar ideia, faz um grupo, faz um projeto, cria maneiras de fortalecer esses laços, como está sendo hoje aqui. Sabe? Porque eu estou muito feliz de vocês estarem aqui me escutando, da gente estar tendo essa interlocução, de eu estar podendo entregar um conhecimento, sabe? Entregar um conhecimento e também viabilizar o meu trabalho. Cara, esse tipo de situação que a gente tem que construir. Sabe? E às vezes a gente não tem como esperar que alguém construa para a gente também, sabe?
É isso? Mas alguém gostaria de falar algo? Certinho? Então tá bom, pessoal. Então acho que por hoje é isso. Queria agradecer demais a presença de vocês. Já fiz a minha fala emocionada agora, nesse final, né? Vou colocar aqui no chat o meu Instagram, caso alguém não me siga e queira acompanhar os trabalhos. E é isso, vocês podem me chamar no Instagram também para conversar, caso vocês pensem em algo, né? Depois desse nosso encontro. E é isso, muito obrigada. Um beijo a todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo, Helena? Oi, tô sim, eu tô lendo o chat. É que travou tudo aqui de novo. Eu fiquei, tudo ficou gravado. Tá difícil aqui, deixa eu parar a gravação. Parei.